Hoje nós estaremos encerrando o capítulo de número 7 de Marcos. Nós começamos a exposição do livro de Marcos lá no capítulo 1, versículo 1. Estaremos encerrando hoje o capítulo 7. Nós vamos ler do verso de número 31 a 37. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abra-se. E logo, os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é viva, tua palavra, ó Deus, é fonte de vida eterna, é pão do céu, é alimento para a alma. E eu te peço nesse instante que o Senhor nos alimente, Senhor, pois somos carentes da tua palavra. Que se ouça hoje à noite não mais a voz do homem, mas a voz de Deus. Que a tua voz, ó Deus, penetre e desça até o nosso coração e ali sejamos edificados para a tua honra e glória. Além de tudo, sejamos salvos, ó Deus, cada vez mais deste mundo cão e deste mundo perverso. É o que nós te pedimos. Eu te peço que o Senhor restaure hoje à noite vidas, corações, almas, esperanças, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, e assim saiamos todos daqui abençoados como este homem saiu da tua presença. Em nome de Jesus te agradecemos, todos nós digamos amém. Amém. Preste atenção. O mundo antigo, segundo a Bíblia, ele era dividido em dois grupos: judeus e gentios. Os judeus eram os descendentes carnais de Abraão. Os gentios eram o restante das pessoas da terra. Eram os outros povos da terra. Os judeus, eles não podiam se misturar com os gentios. Porque se eles se misturassem com os gentios, eles incorreriam em impureza cerimonial, ou melhor dizendo, em impureza religiosa. Ou seja, eles se tornavam impuros aos olhos de Deus. Os fariseus, eles ensinavam isso muito bem. Nós podemos ver no mesmo capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23, que Jesus condenou esse ensino farisaico, né, de apartheid religioso, de apartheid espiritual no que diz respeito a se misturar com outros povos. Nesse texto, como nós podemos observar, o ministério de nosso Senhor, ele segue em campo gentil. Ele estava em Tiro, ali ele teve contato com a mulher Cirofenícia, e ele sai de Tiro agora e vai para Sidom, a 30 quilômetros dali. Depois de Sidom, ele segue para outra região chamada de Decápolis. Decápolis era uma região onde tinha 10 cidades que o Império Romano mantinha ainda de pé e que foram construídas à época do Império Grego. A viagem de Nosso Senhor para as terras gentílicas, irmãos, é uma prova de que na nova aliança não é o mero contato com pessoas de outros povos que nos tornam impuros diante de Deus. A viagem de Jesus para uma terra de gentios prova que o que nos deixa impuros aos olhos de Deus são os pecados que saem, que brotam,
que jorram de dentro do nosso coração. Pois bem, em Tiro, como eu falei a vocês, ele teve essa experiência com a mulher cirofenícia. E ele libertou aquela mulher, a filha daquela mulher, de um demônio que já atormentava há muito tempo a criança. Aqui na Decápolis parece até nome de delegacia, né? Decápolis. Jesus tem um encontro com este homem que era surdo e gago. Veja só que situação é desse homem. Ele não era só surdo, comumente é surdo e mudo, né? Mas ele era surdo e gago. Quando ele tentava falar, aí era que piorava. Então, não é a primeira vez, é importante frisar isso, que Jesus vem à região da Decápolis. No capítulo 5, nós vimos que Jesus foi até a Decápolis e ali ele libertou um homem na cidade de Gerasa. Lembra do famoso endemoniado gadareno? Pronto, em Marcos ele é conhecido como endemoniado gerazeno, que dá no mesmo. Então, aqui está mais um caso onde a necessidade humana se apresenta diante de Cristo. E esse homem, ele demonstra que estava tão carente da misericórdia de Cristo, tão carente, quanto aquela mulher cirofenícia que também foi em busca de ajuda, que também foi em busca de socorro. A nossa proposição hoje é muito clara, irmãos. É que a misericórdia divina, ela não é exclusiva de um grupo de pessoas. A misericórdia divina, ela se estende a todos os que lhe procuram. Todos os que buscam a Deus encontram misericórdia. Então, a história desse milagre, ela vai nos ensinar algumas lições, se nós quisermos experimentar da misericórdia divina. Quais são essas lições, pastor? Em primeiro lugar, nunca rejeite vir a Cristo. Nunca rejeite vir a Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo número 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Observe, este homem não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus, nunca o tinha visto antes. Mas esse homem tinha amigos que sabiam quem era Jesus, que ouviram falar de Cristo, que ouviram dizer que nosso Senhor curava aqueles que se achegavam a Ele, clamando por misericórdia. Então veja como o versículo começa. Eles trouxeram aquele homem surdo e gago a Cristo. Quem trouxe esse homem? Obviamente, pessoas que gostavam dele. Vamos colocar no campo da amizade, dos amigos. Perceba bem, logo de cara nós já temos uma lição aqui muito importante. Que nossos verdadeiros amigos são aqueles que nos conduzem a Cristo. Pode ser um amigo do trabalho, da vizinhança, da escola, da faculdade, um irmão, um primo, um tio, um pai, um avô, um filho. Se ele nos conduz, se ele nos toma pela mão e nos leva até Cristo, esse é um bom amigo. O mundo vai dizer o contrário. O mundo diz que os bons amigos são aqueles de farra, de bebedeira, de cachaçada, de futebol, de churrascos, de praias. Todavia, nós bem sabemos que esses amigos só são amigos para os momentos bons, né? Para os momentos confortáveis e convenientes da vida. Porque a verdadeira amizade não é aquela que me leva para uma mesa de bar. Não é aquela que marca um churrasco com farra e bebedeira para eu participar. A verdadeira amizade, segundo as Escrituras, e nós podemos ver no caso desses homens aqui, é aquela que me conduz a Deus, que me conduz a Cristo. Quer seja em um convite para participar de um culto, quer seja orando e intercedendo por mim diante de Deus. Esses são os nossos verdadeiros amigos. Aqui está, irmãos, um ótimo critério para decidir as nossas amizades, para decidir de quem realmente nós queremos e devemos ser amigos. Aliás, eu diria até mais, é um ótimo critério para nós definirmos os tipos de amizade dos nossos filhos, dos nossos irmãos, primos, dos nossos netos, da nossa esposa, do nosso marido. Nós devemos fazer a seguinte pergunta: tais pessoas
me levam para mais perto de Cristo ou para mais longe de Cristo? Tais rapazes e tais moças levam meus filhos para mais perto de Cristo ou para mais longe de Cristo? Tais homens conduzem meu marido para mais perto do Senhor ou para mais longe? Tais mulheres conduzem minha esposa para mais próxima de Cristo ou para mais longe do Senhor? Abraham Kuyper, o primeiro-ministro da Holanda, ele dizia o seguinte: só quem te empurra para mais perto de Deus é seu amigo. Só quem te empurra. E eu pergunto, aqueles que se dizem seus amigos, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá no condomínio, lá na rua, lá no seu bairro, eu pergunto, eles lhe empurram para mais perto de Deus ou eles lhe empurram para mais longe de Deus? Aqui está esse homem, ele era surdo, ele era gago, ele não conhecia a Cristo, mas ele tinha amigos que conheciam a Cristo. E aí vocês vão lembrar daquilo que eu falei para vocês aqui nas quartas-feiras, da importância de nós iniciarmos o nosso evangelismo fazendo amizade com as pessoas. Por que fazendo amizade? Porque o verdadeiro amigo é aquele que conduz o outro amigo a Cristo. Então você começa com a amizade para conduzir a pessoa a Cristo. Mas tem um detalhe importante aqui. Não é que meramente esse homem foi conduzido a Cristo. É que ele se deixou também conduzir a Cristo. Ele se deixou levar por seus amigos. Ele aceitou o convite de vir até Cristo. Ele tem um problema de saúde. Talvez já tivesse ido a muitos médicos e não resolveu nada. Mas agora ele tem uma chance de se livrar daquele problema, daquela dificuldade, daquela surdez. E isso só será possível se ele for até Jesus e se deixar conduzir até Jesus. Então, ele vai até Jesus com seus amigos, ele se deixa conduzir por seus amigos até a presença de Cristo e ali ele alcança misericórdia e ele é curado. Irmãos, um homem ou uma mulher, ele só se deixa ser conduzido a Cristo quando ele percebe o grau de problema que ele tem com Deus. O grau de problema que ele tem com Deus, que um problema que ele não pode resolver. Então, vamos lá. Mas pastor, hoje em dia, qual é o problema de saúde que a gente não pode resolver? Hoje se cura câncer, tem tratamento de HIV e tal. Hoje, todo problema de doença física, hoje a gente tem um meio de tratar raríssimos casos, não tem solução médica. Raríssimos casos, a ciência ainda não encontrou uma resposta. E eu concordo com você, é verdade. Talvez você não precise de nenhuma cura física no momento. Seus exames estão em dia, seu check-up está muito bem apanhado. Mas permita-me dizer-lhe que há uma doença da qual os laboratórios não conseguem detectar quando fazem exame de sangue, ou seja lá do que for em nós. É o pecado. O pecado é uma doença da alma. O pecado é uma doença do coração. E o pecado, ele leva a um tipo de surdez, que é a pior surdez de todas, que é a surdez de não conseguir ouvir a voz de Deus. Ele tapa seus ouvidos para que você não consiga escutar. Ele trava a sua língua para que você não consiga falar de uma maneira clara da palavra de Deus e da vontade de Deus e dos valores de Deus e das coisas de Deus, porque são sintomas do pecado nos deixar surdos para a vontade de Deus. Ora, o próprio apóstolo Paulo vai falar lá na segunda carta aos Coríntios que os homens deste mundo estão cegos, que não conseguem enxergar a luz do evangelho. Estão cegos. A ideia ali do cego é alguém não apenas cego, mas surdo também, que não consegue entender, compreender os chamados do evangelho para a sua alma, os chamados do evangelho para o seu coração. A surdez espiritual de ouvir a voz de Deus é uma das piores doenças deste século, deste mundo. Então,
esse homem aqui, ele teve amigos que sabia que ele era surdo e que conduzia ele até Cristo. E eu quero dizer a você o seguinte: se nenhum amigo seu lhe falou que você é surdo espiritual e precisa ouvir a voz de Deus, se nenhum amigo seu lhe falou isso até hoje, pois eu vou falar. Eu vou dizer: sabe por que você é surdo espiritual e não consegue ouvir a voz de Deus com muita clareza? Eu respondo: porque você é pecador. Porque você está doente, está surdo para ouvir a voz de Deus. Você precisa da misericórdia do Senhor lhe renovando e trazendo a você uma nova vida, fazendo de você uma nova criatura, resgatando você dessa surdez espiritual, da qual todos nós nascemos já com ela desde a infância. Trazemos isso desde a infância. Somos surdos para ouvir a voz de Deus. A menos que venhamos a Cristo, aí sim nós seremos curados dessa surdez espiritual que me impede de ouvir claramente a voz de Deus, de ouvir claramente o Evangelho para o meu coração. Mas pastor, como o senhor pode dizer que eu sou um homem pecador, que eu sou uma mulher pecadora e que preciso da misericórdia de Deus, senão irei para o inferno? Como o senhor pode dizer isso a meu respeito? Eu sou uma pessoa tão boa, eu pago minhas contas em dias, está tudo muito tranquilo, todo mundo da minha rua gosta de mim. Então, tudo bem, talvez você não tenha problemas com ninguém da sua rua, e nem com a Cagepa, nem com a Energisa e coisas do gênero, mas você tem que observar se você não tem problemas com Deus. Com Deus. Então vamos fazer um teste hoje à noite aqui. Vamos fazer um teste se nós somos pecadores, carentes da misericórdia de Deus ou não. Vamos fazer um teste. Responda para o seu coração aí, na sua cabeça. Você já mentiu alguma vez na vida? Eu já. Então sou pecador, sou carente da misericórdia de Deus. Pergunto: você já odiou alguém em seu coração? Você já cobiçou alguma coisa alheia? Um carro, uma casa, um sapato, uma bolsa, um relógio, alguma coisa lá no íntimo do seu coração? Se sim, então você é pecador feito eu, porque eu também já. E nós dois somos carentes da misericórdia de Deus. E só há um caminho para nós, o quê? Os pés de Cristo, se encaminhar para Cristo, buscar a Cristo, ir até Cristo. É ali onde está a cura para a nossa alma, é ali onde tem o perdão, é ali onde nós podemos ser banhados pelo sangue de Cristo e ser purificado de todo o pecado. Em Cristo, nós estamos no mesmo barco. Foi por isso que Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansado de quê, pastor? Cansado do pecado. Cansado das consequências do pecado. Em João 6,37, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Amigo, nunca não rejeite o convite de você vir a Cristo. Venha a Cristo, venha ao Senhor. Ele não lançou fora a mulher cirofenícia. Ele não lançou fora esse homem surdo e gago. Ele não lançou fora a mulher adúltera em João capítulo 8. Ele não lançou fora o endemoniado de Gadara. Ele não lançou fora o Zaqueu. Ele não lançou fora o Bartimeu. Ele não lançou fora Pedro, quando Pedro negou 3 vezes. Ele não lançou fora. Então venha a Cristo, meu querido, porque Ele também não lançará você fora. Ele o acolherá e o amará com um amor eterno. E Ele o terá para sempre em suas mãos. Sabe por quê? Porque está escrito que Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Jesus não rejeita quem vem a Ele em busca de misericórdia. Jesus não rejeita aqueles que vêm aos seus pés se arrependendo e clamando por perdão. Jesus não rejeita todos que chegaram na presença de Cristo em busca de misericórdia, encontraram e saíram dali felizes para a glória de Deus. Se você ainda permanece surdo espiritualmente, a minha oração hoje é que Jesus abra seus ouvidos, abra seu coração, abra sua alma,
para que você entenda o Evangelho, para que você conheça o Evangelho. Por isso que ele disse em João 8, 31, 32, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Conheça a verdade, ouça a verdade. É a verdade que vai desentupir os seus ouvidos espirituais de todo o engano desse mundo. Muito bem. Somente em Cristo o homem encontra a libertação do pecado, do mal, que o torna surdo, cego, mudo para o Evangelho de Deus. E eu conclamo a você: confie em Cristo, venha a Cristo, se renda a Cristo e confesse a Cristo, e você estará livre desse mal. Em segundo lugar, a segunda lição que a gente aprende aqui é que as nossas deficiências não são maiores que o poder de Deus. As nossas deficiências não são maiores que o poder de Cristo. Volte comigo para Marcos, capítulo de número 7, por favor, e veja comigo os versos de número 33 a 35. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua, essa palavra empecilho aqui no original, no grego, ela significa correntes, correntes que prendiam a língua, se soltou e ele falava sem dificuldade. Observe, Jesus ele dá um tratamento individual a este homem. Ele o chama à parte e lida com ele de um modo particular. De um modo particular. Ele trata do seu assunto de um modo especializado. Irmãos, é importante a gente aprender isso aqui. Que Cristo, ele não é o tipo de líder que ama a multidão, mas odeia as pessoas. Não. Jesus, ele ama as pessoas. Ele trata de um modo particular com as pessoas. Ele chama cada um à parte. Da maneira como na eternidade cada um será julgado à parte, da mesma forma ele ama cada um à parte. Então, na mente de Jesus não existe essa de rebanho de gado, como aquele rebanho de gado, né? Tratando tudo do mesmo jeito. Não, não é dessa forma. Ele nos trata individualmente, com cada um com as nossas dificuldades, nossas dores, nossas crises, nossas deficiências. Claro, há certos aspectos que são gerais quanto aos filhos de Deus. Todos precisamos nos arrepender de nossos pecados, todos precisamos crer em Cristo, etc. No entanto, quanto aos particulares da vida, nosso Senhor, ele não trata o João da mesma forma que trata o Paulo. Ele não trata a Maria da mesma maneira que trata a Antônia. Cada um ele trata de um modo particular. É como um pai com vários filhos. Ele vai tratar cada um de um modo particular. À medida que o tempo passa, que os filhos crescem e que cada um vai trazendo ao pai as suas dificuldades, o pai vai tratando com cada filho de um modo particular. Então, nós precisamos deixar isso bem claro, que Jesus está olhando para nós hoje, tá. Ele está vendo a todos, tá. Mas ele está vendo você de uma maneira específica no seu coração. De uma maneira particular. Veja, ele chamou esse homem à parte. Ele tirou esse homem da multidão e tratou com ele à parte. E essa, irmãos, é uma cura diferente. Ela é uma cura diferente, não apenas porque Jesus o chamou à parte, mas também pelo modo, o modo como ela foi operada. Observe nas demais curas até aqui, que Jesus falava a doença e a doença saía. Jesus falava e o demônio saía. Jesus dava uma ordem de voz, né, audível,
e a doença saía. Nessa aqui tem algumas particularidades. Ele faz um ritual, um certo ritual, e depois que ele faz esse ritual, é que ele ordena que a enfermidade saia daquele homem. Pastor, por que Jesus faz este ritual? Preste atenção aqui. Irmãos, Jesus era maravilhoso, magnífico. Assim como eu disse a vocês no domingo passado, que ele deu uma resposta àquela mulher, conforme o grau de entendimento dela, da mesma forma ele vai agir aqui. Entre os povos antigos, os curandeiros, eles usavam certos óleos aromáticos para tratar as pessoas, para curar as pessoas. Mas havia uma ideia de que as pessoas mais santas, as pessoas verdadeiramente santas, puras, aquelas vindas de Deus, só a saliva curava. Não precisava nem de muito mais coisa, bastava apenas a saliva. Não precisava nem de óleo, nem de aromas, nem de nada. Só a saliva já era o suficiente. Então veja o que é que Jesus faz. Ele usa uma ideia da época para mostrar que ele é alguém especial vindo da parte de Deus. Que até a sua saliva é poderosa para fazer o surdo ouvir e o gago falar desembaraçadamente. Só a sua saliva. Algo importante, irmãos. Agora veja aqui, nós temos outro ponto mais interessante aqui ainda. É que aqui está se cumprindo uma profecia de Isaías. Não é meramente que está sendo uma cura a mais. É que aqui nós temos o cumprimento de uma das profecias de Isaías. O que foi que Isaías profetizou? Venha comigo, por favor, rapidinho aqui no livro de Isaías. Veja que coisa interessante temos aqui. Isaías 35. Isaías 35, verso de número 5 e 6. O texto diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Veja, aqui nesse episódio está se cumprindo uma profecia de Isaías. Está sendo inaugurado um novo tempo do povo de Deus sobre a terra. Na eternidade, obviamente, não haverá mais surdez, nem gagueira, nem mudez, nem cegueira, nem doenças, pois nenhum mal vai penetrar a santa presença de Deus. Mas já foi inaugurado esse tempo, onde as pessoas são curadas de gagueira, são curadas de surdez, são curadas de mudez. Enfim, nós fôssemos abrir aqui para testemunho aqui, tanto de cura que já aconteceu desde quando Cristo chegou, veio ao mundo, tanto de cura, e que ele ainda continua curando, ainda continua libertando as pessoas de tantos males e tantas dificuldades. Então se cumpriu aqui, nesse homem, nessa situação, uma profecia de Isaías. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos, é que é muito consolador para o crente saber que nossas deficiências, nossas dificuldades, nossos defeitos, nossos problemas, nossos pecados não são maiores que o poder de Deus. Não são maiores. Por grandes que sejam, eles não são maiores. Jesus disse Efatá. Essa palavra Efatá, ela não é um termo mágico, certo? Não é um termo mágico. Muitas pessoas achavam que era o famoso abracadabra, né? Efatá. Não tem nada. Efatá é uma palavra aramaica que quer dizer abra-se. O próprio Marcos, como Marcos estava escrevendo para os romanos, então Marcos precisava explicar por que aquela palavra estava ali.
Efatá. Então Marcos vai e explica. Abra-se, significa abra-se. E os ouvidos daquele homem foram abertos e a gagueira foi embora. E ele passou a falar desembaraçadamente. Irmãos, nós precisamos crer que Deus ainda opera milagres. Eu creio que Deus ainda opera milagres. E eu vou dizer um milagre que Deus fez na minha língua. Eu falava muito palavrão. E eu pedi a Deus para tirar isso de mim. E Deus tirou isso da minha língua. Glória a Deus. Hoje eu tenho um nojo não apenas de falar, mas como de ouvir. Isso é um milagre. Por mim mesmo eu continuaria lá falando palavrão e estava tudo certo, né? Mas não estava certo diante de Deus. E aquilo incomodou meu coração. E Deus operou esse milagre, tirou isso da minha língua. Irmão, como seria bom se nós víssemos mais milagres na língua das pessoas hoje em dia, né? Tirando a fofoca, tirando a mentira, tirando um tanto de pecados que as pessoas acham que está tudo bem, quando na verdade é uma deficiência terrível, é pior do que gagueira. É melhor conviver com um gago honesto do que com alguém que fala desembaraçadamente, mas é mentiroso. Vocês estão entendendo? Então Deus opera milagres, liberta as pessoas de gagueira, liberta de tudo isso. E nós precisamos continuar crendo assim. Jesus retirou os tampões que impediam aquele homem de ouvir. E como eu falei a vocês, os empecilhos, que são as correntes que prendiam a língua daquele homem, ele foi curado. Muitas das nossas preocupações se dão porque nós conhecemos pouco do poder de Cristo. Conhecemos pouco. O fato da gente ler pouco os evangelhos e meditar menos ainda nele, nos leva a ser medrosos e ansiosos diante das dificuldades da vida. E o resultado disso é perceber, às vezes olhar para os nossos problemas e encará-los como maiores que o poder de Deus. Maiores. A gente às vezes, irmãos, dá tanta atenção aos nossos problemas, dá tanta atenção às nossas dificuldades, sabe, aqui dessa terra, desse mundo, que a gente para de meditar, a gente para de perceber que o poder de Deus é maior, muito maior, infinitamente maior do que os nossos problemas, as nossas dificuldades e as nossas crises. Se tão somente olharmos mais para Cristo, conhecermos mais a Cristo, estudarmos mais a Cristo, meditarmos mais em Cristo, passarmos mais tempo com Cristo, nós não nos assustaremos diante das notícias tristes que ainda vamos receber ao longo de toda a nossa vida. Por que o apóstolo Paulo, mesmo depois de tanto sofrimento, ele ainda dizia que era feliz? Vocês lembram por quê? Eu já preguei isso aqui. E aqui está a resposta. Se você quiser saber por quê, está aqui, ó. Filipenses, capítulo número 4. Verso de número 10 a 13. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Paulo está agradecendo porque os irmãos mandaram mantimentos para ele, enfim, cuidaram dele, estavam cuidando dele. Verso 11: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu acho interessante isso aqui. Paulo está dizendo, aprendi, ou seja, era algo que ele não sabia, e ele então aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Por que Paulo ele consegue falar que está contente, mesmo tendo muito ou não tendo nada? Por quê? Versículo 13, a resposta. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. E quando ele diz tudo posso aqui, ele posso passar os dias bons e posso passar os dias maus. Tudo posso. Venha o que vier, vou me manter firme. Por que, Paulo? Porque
tenho Cristo em minha vida, porque Cristo, conheço aquele que me fortalece. Aqui está o seu segredo. Aqui está o segredo, irmãos, daqueles irmãos daqueles santos do passado que iam para as masmorras, para as fogueiras, para a guilhotina. Eles iam contentes, eles iam felizes e cantando. Por quê? Porque eles sabiam que o poder de Deus é maior do que a morte. É maior do que qualquer problema que a gente tenha nessa vida. Eles acreditavam de fato que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. Lutero dizia o seguinte: uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Um trono sem Cristo é um inferno. Escute bem, a melhor mansão desse mundo é um lugar inóspito, se Cristo não está centralizado naquela casa. E a casinha de sapê, a casinha de taipa, é o lugar mais maravilhoso dessa terra, se ali Cristo é o rei daquele lugar. Glória a Deus. Se ali Cristo é o Senhor. No Salmo 9, versículo 10, o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: confiem em Cristo, confiem no poder de Cristo, confiem no poder de Deus. No Salmo 9, versículo 10 está escrito: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Não desamparas. No Salmo 32, 10 diz: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará por todos os lados. E no Salmo 84, 12 diz: ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Feliz é quem confia em Deus. Provérbios 30, versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Ele é escudo. Deixe-me perguntar: você confia em Cristo? Você confia em Deus? Você concorda que o poder de Cristo é maior do que os seus problemas, maior do que as suas dificuldades, maior do que os seus entreveres, do que as suas crises, muito maior que as suas depressões, muito maior? Você confia, você acredita nisso? Aqui está esse homem, ele era surdo, ele era gago, mas ele foi a pessoa certa, ele procurou a pessoa certa, ele procurou o Filho de Deus e ele obteve uma resposta de misericórdia. O poder de Cristo alcançou em misericórdia, porque Cristo nunca manda ninguém embora de mãos vazias. Nunca. Eu digo a você, você não vai sair daqui hoje à noite de mãos vazias. Ou uma palavra de conforto, ou de consolo, ou de exortação, ou uma instrução dura, séria, para que você mude e ande diante do Senhor, para que seu coração confie mais. Mas o Senhor não dispensará você hoje à noite daqui de mãos vazias. Terceiro e último lugar. Terceira e última lição que a gente aprende aqui. Confiar em Cristo é viver e compartilhar uma nova história de alegria. Confiar em Cristo. Confiar em Cristo é viver e compartilhar uma nova história de alegria. Volte comigo para Marcos, por favor, capítulo de número 7. Veja comigo os versos de número 36 e 37. Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Observe. Depois do milagre realizado, onde agora o homem ouvia tudo e falava desembaraçadamente com as pessoas, Jesus ele faz a seguinte recomendação: não fale nada para ninguém. Acho que está interessante, irmãos. O homem já não conseguia falar direito, aí agora quando consegue falar direito, Jesus ainda disse para ele se calar. Agora que ele tinha que falar mesmo, né? Fale, meu filho. Mas Jesus não. Jesus, ele não quer que as pessoas falem, que as pessoas o divulguem. Os estudiosos acreditam que Jesus falou isso
Porque ele não queria ficar conhecido na região apenas como curandeiro, como aquele homem curandeiro, o milagreiro. Não, mas que ele queria realmente ser conhecido como ele é, como filho de Deus, como santo de Deus, como aquele que veio morrer na cruz e salvar os seus filhos. Então, isso aqui é interessante, irmãos, porque o ministério de nosso Senhor nunca teve por prioridade os milagres, os sinais e as maravilhas. Entenda bem, creio em milagres, creio que Deus pode operar milagres, creio. Agora, a prioridade nunca, no ministério de Cristo, nunca foi esses milagres. Nunca foi. A prioridade do ministério de Cristo foi a pregação do Evangelho. Ele iniciou o seu ministério lá no capítulo 1, versículo 14 e 15, pregando o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Ele chegava numa cidade, começava a pregar. E à medida que ele ia pregando, os enfermos iam chegando, as pessoas iam chegando, e ele ia ministrando cura, ia ministrando libertação para aquelas pessoas. Mas a prioridade não era o milagre. A prioridade era a pregação. Mas como nós estamos vendo aqui está mais um caso de cura física. Jesus usou de compaixão com este homem e restabeleceu a sua audição e sua fala. E quanto mais Jesus recomendasse que ele não falasse e que quem estava com ele também não falasse, é importante. Volte para Marcos comigo, por favor. Deixa eu chamar a atenção de vocês para isso aqui. Verso 36. Jesus lhes recomendou, o lhes aqui já significa que é no plural, não apenas para o homem gago, mas para todos que estavam com ele, que não contassem, plural de novo, a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Então perceba, não foi só o gago, foi o gago e as pessoas que presenciaram o milagre. As pessoas que estavam ali, elas divulgavam cada vez mais. E qual era a mensagem que eles diziam? Verso 37. Tudo ele tem feito muito bem. Eles ficavam admirados. Tudo ele tem feito muito bem. Restaura o ouvido dos surdos e a fala dos mudos. Então, o que esse povo estava vivendo aqui? Por que eles não se continham? Por que eles não obedeceram a Cristo aqui? Por quê? Porque eles estavam vivendo um novo tempo de alegria entre eles. Eles foram visitados pelo Filho de Deus. Aliás, pelo próprio Deus estava entre eles. Eles não conseguiam se conter. Tamanha era a alegria, a grandeza do que Cristo fez por ele. Quanto mais Cristo pedia segredo, mais eles divulgavam, mais eles falavam de Cristo. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. É muito interessante. Vocês lembram que a primeira vez que Jesus veio a Decápolis, em Marcos capítulo 5, eles expulsaram Jesus de lá. Eles expulsaram. Mas Jesus, ele, mesmo sendo expulso, ele tinha liberto um homem de uma legião de demônios. E aquele homem estava tão feliz com o novo tempo que estava vivendo, que ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo. O Senhor: não, você não vai comigo não. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Vamos comigo aqui rapidinho em Marcos capítulo 5. Veja o verso de número 19 e 20. Marcos 5, 19 e 20. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Perceba, o que estamos vendo aqui agora, no milagre desse homem surdo e gago, é o resultado do trabalho daquele homem que foi liberto da legião. Ele compartilhou da bondade do Senhor com ele.
de como o Senhor teve compaixão dele e então gerou nos demais homens da região essa santa curiosidade de saber quem era Jesus. E aqui está o grande momento. Jesus está entre eles. Jesus opera outro milagre ali entre eles. Eles estão vendo o poder de Deus ali entre eles. Então eles não se contêm. Eles não se seguram. E eles saem contando de Cristo, falando de Cristo, divulgando Cristo. Aqui está o verdadeiro evangelismo. Aqui está, irmãos, o combustível para o evangelismo. Qual é o combustível para o evangelismo? O combustível para o evangelismo chama-se gratidão. Gratidão. Jesus fez alguma coisa por você? Jesus lhe abençoou? Jesus lhe salvou? Lhe livrou do inferno? Tirou seus pés da morte? Então conte isso para as pessoas lá fora. Conte como o Senhor teve compaixão de você, como o Senhor lhe alcançou e como o Senhor mudou e transformou a sua vida. Conte para as pessoas. Aqui está o verdadeiro combustível do evangelismo. A alegria do coração dessas pessoas era tão grande, tão grande, tão grande, que eles compartilhavam. Irmãos, permita-me aqui falar a vocês, fazer algumas aplicações sobre o evangelismo. A pessoa que não evangeliza, a pessoa que não fala de Cristo para outras pessoas, é porque ela não se converteu ainda. Ela não sabe da enorme alegria que é ser tocado por Cristo, salvo por Cristo e transformado por Cristo. Porque no dia que tal pessoa se converter de verdade, ela não vai se conter. Não vai se conter. No dia que seus olhos forem abertos para contemplar a bondade de Deus, de como o Senhor lhe livrou do fogo do inferno, morrendo por ela na cruz do Calvário, tal pessoa não se conterá. Ela espalhará o nome de Jesus por toda parte. Faculdade, na escola, condomínio, na rua, aonde quer que ela vá, ela vai falar de Cristo. Cristo é o seu assunto central. É o assunto central. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Era um homem soberbo, era um homem intelectualmente muito avançado para a época, era um homem orgulhoso, perseguidor dos cristãos, mas ele não entendia uma coisa. Ele não entendia que apesar de tudo isso, ele estava indo para o inferno. Ele estava caminhando para a condenação eterna. Até que Cristo o barrou na estrada para Damasco e ali fez ele enxergar a salvação que ele tanto precisava. E quando Paulo enxergou a salvação, enxergou a bondade do Senhor para com ele, enxergou a bondade de Deus para com ele, em Atos capítulo 20, verso 24, Paulo disse as seguintes palavras: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo não tinha mais a sua vida como preciosa para ele mesmo. O que era precioso para Paulo? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque ele entendeu. Ele percebeu de onde que Cristo lhe salvou, do abismo para o qual ele estava caminhando, e Jesus foi lá e venha, chegue para cá, você é meu, venha para cá me servir. E ele entendeu. E o que esse homem fez da vida dele? Pelo resto de seus dias, a sua vida agora era testemunhar o evangelho da graça de Deus. Na carta que ele escreve aos Filipenses, várias e várias vezes, você pode ler em casa, ele vai dizer o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Por que alegrem-se? Por causa da grande salvação que ele proporcionou a vocês, da grande misericórdia que ele dispensou dos céus para vocês, para a história de vocês. Alegrem-se. Aqui está, irmãos, um grande teste para saber se nós somos verdadeiramente cristãos. Ah, pastor, mas eu já estou tantos anos na igreja, você não tem nem ideia. Certo? Então você está tantos anos na igreja, então vamos fazer um teste aqui, outro teste.
Você tem alegria em compartilhar Jesus para as pessoas? Isso consome a sua vida, consome a sua alma. Você sente alegria em ver Cristo salvando homens perdidos, homens que o mundo, nem o próprio mundo dá mais nada, e Cristo salvando aqueles homens? Você tem essa alegria? Nós estamos em dias de carnaval, não é isso? Muita alegria aí fora, né? Muita euforia, muito som, muita música, muito tudo de alegria aí fora. Mas na quarta-feira, essa alegria não vai passar de cinza e ressaca. Cinza, dos católicos, né? Vão lá passar cinza na testa. E ressaca. Mas a alegria do cristão é diferente. Com carnaval ou sem carnaval, ele permanece feliz todos os dias. Todos os dias ele consegue ser feliz. Eu estou falando do verdadeiro crente. E sabe por que o verdadeiro crente ele é feliz? Porque a sua alegria chama-se Cristo. E Cristo nunca acaba. Cristo nunca morre. Cristo nunca definha. Cristo nunca desaparece. Cristo não se limita a 4 dias de alegria. Cristo é para sempre, por toda a eternidade. E essa alegria é tão grande, que eu quero que as pessoas lá fora compartilhem dessa alegria junto comigo. Então eu compartilho Cristo com elas. Eu falo de Cristo para elas. Nesse exato momento, irmãos, está acontecendo nos Estados Unidos, em Asbury, um foco de avivamento espiritual. Eu acredito que os irmãos tenham acompanhado nas redes sociais, onde o culto começou semana retrasada, não me falha a memória, na quarta-feira, e até agora não acabou. E nem tem, porque quando Deus começa, só Deus termina, não é isso? Só Deus termina. O culto, olha, irmãos, então imagine só a alegria daquele povo ali naquele lugar. A alegria daquele povo começaram na quarta-feira com uma oração simples de alguns jovens que resolveram se reunir para orar, e Deus tomou eles ali. Eles estão lá orando e cantando e adorando e pregando e ouvindo mensagens. Mas pastor, é um avivamento legítimo? Não é? Como não é? Irmãos, eu vou deixar esse particular para que Deus responda, para eu não me pegar lutando contra Deus. O que eu posso dizer é o seguinte: como é que pessoas simples se reúnem numa quarta-feira à noite, se põem de joelho, são tomadas pelo Espírito Santo, se enchem de alegria, estão até agora cultuando a Deus lá? O carnaval daqui um dia acaba, mas lá só vai acabar quando Deus quiser. E eu digo mais, sabe aquele foco pequeno de alegria? É só um foco pequeno, mas na eternidade será avivamento para todo sempre. Todo sempre, não acabará nunca mais. Aleluia, glória a Deus, todo sempre. Verdadeiro avivamento. Qual é um dos grandes sinais do avivamento? Como é que eu vou saber se lá em Asbury realmente é um avivamento de Deus e não é? É minha opinião particular, certo? Minha opinião particular. Eu acredito que seja um foco de avivamento, um foco, onde Deus começa humilhando pessoas confessando o pecado, elas se enchendo do Espírito Santo e vivendo para a glória de Deus. Mas um dos grandes sinais de que é um verdadeiro avivamento é que acontece isso que aconteceu aqui nesse texto. As pessoas não se contêm, então elas começam a contar de Cristo para outras pessoas, e elas começam a contagiar as outras pessoas com a alegria que elas receberam de Cristo. Elas estão tão felizes que elas não se contêm, então elas começam a contar para as outras pessoas, começam a falar, e assim Cristo é glorificado e anunciado. Irmãos, vejam que coisa interessante. Venha comigo rapidinho, por favor, a Atos dos Apóstolos. O livro dos avivamentos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, versículos número 1, parte B,
e depois o versículo 4. Lembrem que esse povo aqui foi o povo que ouviu o sermão de Pedro, que foi batizado, que estava cheio de alegria lá no capítulo número 2, capítulo 3, capítulo 4. Mas veja que o grande sinal de avivamento é esse aqui, ó. Atos 8, versículo 1, parte B. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Como eu disse a vocês, esse povo aqui foi o povo que participou lá do capítulo 2 de Pedro, lá, quando Pedro pregou o grande sermão e 3.000 almas se converteram, depois mais 5.000, etc. Então, veja, esse povo estava tudo em Jerusalém. Deus manda a perseguição e o povo se espalha. Agora olha aqui, verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles não iam reclamando: ah, Senhor, estava tão bom lá em Jerusalém, o Senhor vai e permite que venha uma perseguição. Que Deus é tu que permite que o teu servo seja perseguido? Não. Pelo contrário, veio a perseguição. O que foi que eles fizeram? Saíram, foi por toda parte pregando a palavra, anunciando o evangelho. Enquanto mais eles pregavam, mais a igreja aumentava em número. Enquanto mais o Império Romano perseguia a igreja, quanto mais batia, quanto mais matava, quanto mais maltratava, mais a igreja crescia para a glória de Deus. E olha onde nós estamos hoje, irmãos. Nós estamos aqui porque gente lá atrás experimentou um avivamento de Deus e saiu pulverizando o evangelho por toda parte. Porque Deus não se deixa sem testemunho. Não se deixa. Esse é o Espírito. Está aqui o grande sinal de um avivamento. Que as pessoas não vão se conter. E elas vão falar de Cristo. Meu amigo, se você ainda não sente essa alegria no seu coração, pergunte se você realmente é cristão. Se você realmente nasceu de novo. Se sua alegria durante a semana está em falar sobre política, futebol, negócio, carro, esportes, relógios, bolsas, tênis, sapatos, mas nada de Cristo, muito dificilmente você é cristão. Muito dificilmente você é cristão. Aqui está a referência, o exemplo. Eles experimentaram do poder de Deus na vida deles, então eles não se contiveram e seguiram divulgando o nome de nosso Senhor cada vez mais. Vocês lembram da mulher samaritana? A mulher samaritana teve um encontro com Jesus lá no poço de Jacó. E ele disse tudo para ela. Ele disse somente tudo da vida dela. Contou tudo. Ofereceu água viva para ela. Água que nunca vai deixar de jorrar. Água da vida eterna para ela. E aquela mulher foi alcançada por Cristo. E ela ficou tão feliz, porque Cristo alcançou ela. Cristo, é interessante, leia isso em casa. Cristo confrontou o pecado dela. E ao confrontar o pecado, os olhos dela foram abertos para perceber que ela estava caminhando para o inferno e o Senhor veio até ela e salvou. E mais, deixa eu dar outro detalhe importante para vocês aqui. Meu tempo já está indo embora. Outro detalhe importante é que Jesus não tinha que pegar aquela rota para passar por Samaria. Ele pegou um atalho e nesse atalho encontrou com essa mulher. Irmãos, quando Jesus quer salvar alguém, ele vai nos atalhos mais difíceis que se possa imaginar. Ele vai em busca das suas ovelhas e salva. Salva, porque não tem quem escape da sua mão. Então escute bem. O que foi que aconteceu com ela? Ela entrou na cidade de Samaria pregando e dizendo para todo mundo: eu encontrei o Salvador. Eu encontrei o Messias. E as pessoas ficaram curiosas e foram até Jesus. É assim que a gente deve andar pela cidade, pelo trabalho, pela família, pela rua, pelos nossos negócios, pela faculdade, pela escola, anunciando que nós encontramos o Salvador. Irmãos, como estamos carentes da antiga mensagem, da antiga pregação do Evangelho, em que irmãos simples, gente simples, subia nos caminhões, no meio das ruas e pregava o Evangelho da salvação de Cristo, sem oferecer nada, exceto a cruz de Cristo, para que as pessoas fossem salvas por Ele.
Como estamos carentes disso. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele quer nos paralisar, ele quer paralisar a igreja nessa missão tão feliz de anunciar Cristo. Ele joga pensamentos sobre a nossa cabeça. Quantas vezes não veio na sua cabeça, você que é crente aqui hoje à noite está me ouvindo, não veio esse tipo de pensamento na sua cabeça? Quando você pensou em evangelizar e veio o pensamento, pare com isso. Ninguém vai te dar ouvidos. Ninguém vai prestar atenção em você. Essa mensagem é atrasada. As pessoas não querem mais saber de religião. Então pare de importunar as pessoas. Nem comece, nem inicie. Deixa as pessoas em paz. Deixa as pessoas em paz. Não seja o chato da fila que fica falando de Jesus, falando das coisas de Jesus. Não seja o chato. É assim que muitos de nós somos paralisados em anunciar a Cristo. E a gente então perde a oportunidade de viver essa grande alegria de compartilhar o nome do Senhor. O evangelismo, ele não pode ser encarado como uma mera obrigação. O evangelismo, ele precisa ser encarado como uma oportunidade de ser feliz, fazendo o outro feliz. Fazendo o outro feliz. Porque à medida que eu prego para que o outro seja livre do inferno, eu vou ser feliz em vê-lo livre do inferno. Compartilhando Cristo. Então, meu amigo, não permita mais que o diabo e seus demônios roubem de você essa oportunidade de ser feliz. Compartilhe Cristo. Fale de Cristo. Faça como esses homens. Divulgue cada vez mais o nome de Cristo. Divulgue. Seja conhecido por ser cristão, por ser crente de verdade. Então permita-me concluir dizendo o que eu falei desde o início, que a misericórdia do Senhor está disponível para os que lhe procuram, para os que lhe buscam. Não desperdice, portanto, essa chance de viver uma nova história de alegria em sua vida. Venha a Cristo, permaneça em Cristo, viva para Cristo, ame a Cristo acima de todas as coisas, experimente do poder dele em sua história. Em Lucas 11, 9, Jesus disse: peçam e lhes serás dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Bata na porta de Cristo. Vamos aprender hoje à noite com esses homens. Eles e seus amigos vieram a Cristo, vieram à pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. E saíram dali maravilhosamente abençoados pela pessoa de nosso Senhor. Então, eis você aqui hoje à noite, no lugar certo, na hora certa e ouvindo a palavra de Cristo, que é a pessoa certa. Vindo a palavra de Cristo, então confesse Ele como seu Senhor e Salvador. Se comprometa mais ainda com Ele em seu coração e ganhe e receba a vida eterna. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus da glória, bendito sejas por teu amor.